Pessoal, em meio às polêmicas sobre o comando da Petrobras, o presidente Lula deve ter uma reunião com Jean Paul Prats. Por isso, a gente vai conversar ao vivo agora com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente. Vamos entender com o Anelli se hoje há alguma definição sobre a manutenção de Prats no cargo ou se alguma coisa deve mudar. Conta aí, Anelli. Tempo carregado em Brasília hoje, hein? Do jeito que está o assunto em torno da Petrobras. Bem-vindo. Só se for carregado de sol, viu, Evandro? Um sol para cada um aqui. Mas se você olhar para trás, as nuvens estão carregadas atrás de você, hein, Anelli? Não vem me contrariar ao vivo aqui, não, me fazer passar vergonha. Olha lá, ó, elas estão chegando aí perto de você. Bem-vindo, meu amigo, pode contar. Tomara, a chuva sempre é bem-vinda aqui. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essas nuvens negras que rondam aqui o Palácio da Alvorada são sinônimo também de crise, viu, Evandro? Isso porque vem persistindo essa crise em torno da Petrobras, em torno da permanência de Jean Paul Prats na presidência da estatal, mas até o momento, respondendo a sua pergunta, Evandro, nenhuma mudança ainda no radar da presidência da República. O presidente Lula tem dito internamente que está, sim, incomodado com essa polêmica toda envolvendo a permanência na Petrobras e que foi agravada no mês passado por conta daquela decisão de reter os rendimentos, os dividendos extraordinários da Petrobras e não distribuí-los aos acionistas. Desde então, vem se formando essas nuvens negras em cima também da Petrobras, mas Jean Paul Prats tem resistido. Por outro lado, ele busca um espaço na agenda do presidente Lula, porque a interpretação dele é que o próprio presidente Lula deve arbitrar em relação a essa crise. Se prefere que ele continue na presidência da estatal ou se ele abra espaço, então, para algum outro indicado. O Partido dos Trabalhadores tem defendido a permanência de Jean Paul Prats. Por outro lado, o presidente da Petrobras já não recebe muito apoio de forma velada na esplanada dos ministérios, principalmente de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e há também uma resistência dele por parte do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Não apenas por conta da falta de distribuição de dividendos no mês passado, mas também por conta de divergências na política da empresa, a exemplo do papel do biodiesel na lei do combustível do futuro. Existem, então, divergências em relação a esses aspectos e também a investimentos na estatal da Petrobras. A gente está aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, onde o presidente Lula deve chegar daqui a alguns minutos. Ele está retornando, então, da viagem que fez para o Nordeste. Logo depois não tem compromissos oficiais, mas a imprensa fica aqui de plantão porque pode haver alguma reunião, não com o presidente da Petrobras, mas com ministros que ajudariam o presidente a tomar uma decisão em torno desse problema. A exemplo de Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o próprio Rui Costa, da Casa Civil, e até mesmo Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Mas, no momento, Evandro, ainda sem expectativa de troca da presidência da estatal. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Deixa eu já conversar com os nossos comentaristas sobre essa situação que está envolvendo Jean Paul Prats. A gente já viu outras histórias que não terminaram muito bem quando a fritura começa, né? Quando o fogo amigo também está envolvido nessa história, quando há desentendimentos entre ministros da pasta e aqueles que estão debaixo do ministro, mas que têm cargos importantes, a exemplo do que acontece com Jean Paul Prats à frente da Petrobras, que está sob o ministro Alexandre Silveira, que tem pensamentos e provavelmente objetivos diferentes. E aí, Alan Gânia, onde que essa história vai terminar no teu ponto de vista? Olha, eu não sei se o Jean Paul Prats permanece no cargo. Isso daí já está com um cheiro de uma fritura, não sei se a situação dele é sustentável. E veja, o que ele tentou fazer ali foi ser pró-mercado, né? Ele sente o peso do mercado, então, em relação à decisão de distribuir os dividendos, ele sabia que se ele segurasse os dividendos, o mercado iria punir como puniu e houve uma perda do valor de mercado da Petrobras muito grande. Fernando Haddad também estava de olho no mercado, mas por um motivo diferente. Na verdade, não pelo valor em si da Petrobras de oscilação, mas o ministro Fernando Haddad, ele precisa cumprir as metas fiscais e a distribuição extraordinária de dividendos ajudaria
o resultado do governo. Por outro lado, Evandro, tem uma ala política que entende a Petrobras com um papel diferente, não só de uma empresa, mas também de uma organização para ou controlar preço ou para ser indutora do crescimento econômico e aí vão reter os dividendos para gerar políticas de investimento. E essa ala política na qual participa o ministro de Minas e Energia com aval do presidente acaba ganhou a batalha, né? Ganhou a batalha tanto em relação à retenção dos dividendos para investimentos, como provavelmente também está ganhando a batalha na queda de Jean Paul Prats e aí a entrada provável de Mercadante. Mas eu acho que ele não fica no cargo, não. Ô, Gustavo Segré, claro que você não precisa revelar suas fontes aqui, mas ontem você acompanhou uma movimentação muito voltada para o nome de Jean Paul Prats, mercado ali com uma certa expectativa de que ele iria rodar, né? Já, e dava por certo que ia rodar. O que me parece que o timing pode ser aproveitado pelo presidente da República para fazer outros movimentos, não apenas isso. Porque se tirar o Jean Paul Prats da presidência da Petrobras, vai ser um efeito de uma saída fritada pela própria ala governista, ou seja, aquele fogo amigo que, por algum motivo, talvez tenha algum sentido interno. A gente não conhece especificamente qual seria o motivo. Sabemos que o Mercadante se comunicou, inclusive, com Jean Paul Prats para dizer: não sou eu que está propondo a tua saída e eu ocupar o cargo. Mesmo assim, eu já fui sondado, foi o que falou o Mercadante, mas me parece que pode ser um momento oportuno para outras reformas de ministérios, de secretarias e de alguns postos chaves para o presidente da República. Politicamente seria muito melhor fazer uma reforma conjunta de vários nomes a ter que se desgastar com um para depois se desgastar com outros. Então é possível que Prats continue mais um pouco, mesmo que o mercado já dá por certo a sua saída. Ô Luiz Felipe Dávila, de que maneira que você entende que esse desgaste ele seria consertado ou de fato entregue para Deus, né? Porque a partir da conversa com o presidente da República, isso indica o caminho que foi apontado pelo próprio ministro Alexandre Silveira numa entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo. Quando ele foi questionado sobre a opinião dele a respeito de Jean Paul Prats, ele disse que não iria se manifestar, que não tinha mais nada para falar e que o restante, ou o que pudesse acontecer, dependeria do presidente da República. Se há essa possibilidade de reunião, neste caso seria o presidente. Ou ele vai segurar a barra de Jean Paul Prats, mesmo diante do fogo amigo que está acontecendo ali, ou ele vai dizer: acho que está na hora de se retirar. Qual que é o teu ponto de vista, hein? Bom, primeiro, é uma descortesia você começar a fritar uma pessoa importante, como o presidente da Petrobras, na imprensa, né? Isso é uma descortesia, é um desrespeito a uma pessoa que foi indicada pelo próprio presidente da República para ocupar um cargo muito importante, que é a presidência da Petrobras. Segunda coisa, que Jean Paul Prats está cumprindo ordem do presidente da República. Então tem que demitir o presidente, porque na verdade ele é um cara que está cumprindo a ordem. Então essa ordem está errada, não é o presidente da Petrobras que está. Aliás, ele está tentando equilibrar duas coisas: o interesse da companhia e os interesses políticos do governo, que são contrários ao interesse da companhia. Por isso que essa é uma posição muito delicada. O Alan Gani bem disse, aí estava lá o Prats tentando manter pagamento dos dividendos, seguir as regras de mercado, e a pressão política, principalmente do ministro de Minas e Energia e do presidente da República, para não fazer isso. Agora tem uma revisão desta rota por uma questão de caixa. Está faltando dinheiro no caixa. O governo precisa de caixa desesperadamente. Onde é que tem caixa? Nos dividendos da Petrobras. Aí reverte aquela decisão que tomou. Como eu disse ontem, não foi por causa de convicção que ele fez isso por uma necessidade de caixa. Porque se pudesse, eles represariam todo o dinheiro do dividendo para dentro da Petrobras. Então, assim, não é um problema, não foi uma falha da gestão de Prats, foi Prats e a contradição das ordens dadas dentro do governo, porque o contexto mudou. E por que esse contexto mudou? Porque o Senado acabou não aprovando a reoneração dos municípios. Aí falta dinheiro. Então, aqui é preciso ver duas coisas. Veja a confusão que você cria
quando um governo começa a se intrometer em companhias, ou quando o governo se intromete na economia. Ninguém sabe quem manda, porque a entrevista que você bem citou do ministro de Minas e Energias na Folha de São Paulo, parece que ele é o dono da Petrobras. Ele não é o dono da Petrobras. A Petrobras é uma companhia independente nesse sentido. Então não tem. Então, se tem essa ingerência política muito grande do ministro de Minas e Energias, está errado. E aí eu queria lembrar um ponto do governo Bolsonaro. Quando o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, renuncia justamente porque começa a sentir que tem alguma pressão do governo para influenciar na política de preço. Sabe o que ele faz? Ele pega o boné e vai embora, mostrando claramente que o presidente da companhia ele está lá para defender os interesses da companhia e não para fazer política. E se é para fazer política no cargo, ele vai embora. E foi o que ele fez. Então isso mostra a postura de quem ocupa um cargo público. Ele sabe qual que é o seu papel. Quando esse papel passa a ser violado por causa do jogo político, só resta uma alternativa, sair. E eu acho que a melhor coisa é que o João Paulo Prats, ele devia pedir a renúncia, para aí criar um constrangimento para o governo, para mostrar que é incompatível a figura de presidente da Petrobras sendo o tempo inteiro submetido às nuances do jogo político. Isso é errado. Isso é usar a companhia como um braço do governo e não respeitar a autonomia que essa companhia precisa ter, como é uma companhia de capital aberto no mercado. E eu quero também atualizar um pouco mais para você dessa história, né, e trazer mais fatos que estão pesando contra Jean Paul Prats, porque os ministros Alexandre Silveira e Rui Costa não são as únicas autoridades da esplanada dos ministérios com quem o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, se desentendeu nos últimos tempos. Ali nos bastidores, Prats vem acumulando divergências com políticos da base governista e na semana passada entrou em uma discussão nos bastidores com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Isso aconteceu por causa de uma auditoria que os técnicos do TCU estão fazendo sobre um contrato da Petrobras com a fabricante de fertilizantes Unigel, ali na Bahia e no Sergipe. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o negócio pode causar um prejuízo de 500 milhões de reais à companhia se ele for adiante. Então, é mais um peso agora, mais uma cobrança sobre Jean Paul Prats. Fábio Piper. No futebol, quando o futebol ensina muito a vida, quando um técnico está na frigideira, um técnico de clube grande, é muito comum o presidente do clube ou algum dirigente importante dizer não, ele está prestigiado. Quando alguém diz que um técnico de futebol está prestigiado, é porque ele já caiu. Eu sinto que o Prats está muito prestigiado nesse momento. Ele tomou a iniciativa outro dia de falar que pediu uma conversa definitiva com o presidente da República. E ele precisa realmente disso, de tomar essa iniciativa. Eu acho que talvez nesse momento falte a ele exatamente esse poder de iniciativa. Tem muita gente falando muito, sobretudo o ministro das Minas e Energias, que falou, olha, em função até do meu cargo, eu tenho o direito de falar. Então todo mundo se acha no direito de falar. E não é uma questão de fla-flu, dizer, olha, esse lado, essa turma aqui está certa, essa outra turma está errado. Até porque, se o Prats, por exemplo, passar por essa, sobreviver a essa pressão toda, daqui a pouco ele vai também entrar em embate com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Por conta da história da Foz do Amazonas. Aí, ele vai ter também, certamente, embates muito calorosos com parte do Congresso por conta dessa história que o Bruno falou do combustível do futuro. Esse é um outro tema extremamente importante e que envolve também interesses de setores do agronegócio. Então, nenhuma questão envolvendo a Petrobras e essa questão de energia é simples e possa ser resolvida com simplesmente bate-boca, com esse tipo de fla-flu. As coisas não são assim. O cargo é tão difícil que o Prats, na verdade, ele é o 5º presidente em 5 anos. Bolsonaro teve 4, um ano de governo Lula, 1 ano e 3 meses, mais um. E o negócio já está começando a arder. Exatamente. Por quê? Porque, veja, é a empresa mais poderosa da América Latina, é uma empresa pela qual vai passar grande parte do futuro energético do Brasil, é a empresa que
é a maior exportadora do país, foram mais de 40 bilhões de dólares ano passado, e isso é maior que o PIB de vários países aqui da América Latina. Então, tudo na Petrobras tem realmente essa grande eloquência. Não dá, assim, a Petrobras não é uma empresa que possa ficar refém do diz que me diz, porque nada que passe pela Petrobras é, sabe, uma questão periférica. Não. Veja, até mesmo a saúde das finanças do Brasil passa pela Petrobras. A gente está falando agora dessa grana toda que o governo espera. Imagina se daqui a pouco a Petrobras começa a explorar petróleo na foz do Amazonas, quanto mais isso vai significar em dinheiro. Daqui a pouco eu vou até contar para vocês os valores que são esperados pelo governo federal com essa liberação, né, dos dividendos extraordinários que foram retidos naquela decisão anterior e que gerou todo esse imbróglio que a gente está acompanhando agora com a possibilidade de Jean Paul Prats sair do cargo ou, vamos dizer, entre aspas, ser saído, né? Alguém escolher ou pedir que ele deixe essa função. E o Fábio Piperno tocou num ponto que eu estava refletindo aqui enquanto vocês comentavam, e que eu trataria com você, Gani. Por que a Petrobras, mesmo diante dos bons resultados que apresentou ao longo dos anos, depois daquelas mudanças que foram feitas após os escândalos de corrupção, passa por tantas polêmicas envolvendo os cargos de gestão e principalmente o cargo de presidente da companhia? Eu acho que o Piperno trouxe um bom diagnóstico. Todo presidente, quando senta naquela cadeira, e aí eu estou falando do presidente da República, acha que a Petrobras é dele, né? Que a Petrobras está servindo à presidência. Durante o governo anterior, houve troca de 3 presidentes da Petrobras. Todos assumiram, tirando o primeiro com alguma desconfiança do mercado, porque houve uma troca, depois ganharam novamente a confiança do mercado. Diga-se de passagem, Jean Paul Prats também assumiu uma grande desconfiança do mercado, depois ganhou a confiança do mercado, mas esse é um vício da política brasileira. Então só tem uma solução, é privatizar a empresa. Ou privatiza, ou ela se torna 100% estatal. Essa solução eu sou contra, porque a Petrobras teria problemas de eficiência, não seria uma empresa lucrativa. Isso não tem a ver justamente com essa questão política que acaba pesando sobre as decisões? Porque entra um presidente, aí ele começa a dar uma sinalização para o mercado. Quando há necessidade de alguma medida que atenda à população em termos de preços, o governo acaba recorrendo a essa companhia, porque a gente está falando de uma regulação do preço dos combustíveis, que mexe tanto com esses eleitores. Então, no momento que começa a se pegar para o presidente da República, e isso a gente está falando independentemente de quem seja de um presidente da República da direita, da esquerda, do anterior, do atual. Hora que a cobrança vem por meio de popularidade, um dos primeiros focos de quem está no poder é a própria Petrobras. Exatamente, Evandro. A Petrobras, ela tem um problema de identidade, um conflito de interesse na sua base. Então, ela, de um lado, ela é uma empresa para atender aos interesses dos acionistas. E quem coloca dinheiro na empresa são os acionistas. Por outro lado, o governo fica no meio do caminho, porque o governo também é o maior acionista da empresa, e a empresa é utilizada para fazer política de preço, para fazer política de investimento, para atender aos interesses do governo. Então ela tem um problema, o que ela é? E esses interesses, eles são conflitantes. Por quê? Atender aos interesses do governo, política de preço, preço artificial, abaixo do preço de mercado, obrigatoriamente você não está atendendo aos interesses do mercado, que coloca dinheiro na empresa. Aí o mercado vai lá e tira dinheiro da empresa. Atender aos interesses do mercado significa que você vai ter lá o preço no mercado internacional, e não necessariamente isso vai ser favorável ao governo. Então, a Petrobras tem que escolher um caminho. O que ela quer ser? Ela quer ser uma empresa ou ela quer ser uma agência do governo? O que não dá é para ficar no meio do caminho. Eu entendo que o melhor caminho para a Petrobras seria a privatização da Petrobras. Seria uma empresa altamente lucrativa e o governo arrecadaria muitos impostos da empresa, como foi um caso da Vale.